Bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, gostaram da emoção? Foi legal, não foi? Não deu para resolver em 10 minutos? Vocês não tiveram a sensação assim que devia ter mais coisas? Vocês não tiveram a sensação de pra que verdadeiro e falso? Por que não colocava pra gente resolver tudo logo? Quem gostou da prova? Sabe? Tá. Eu já peguei um pequeno feedback das notas, que já começou. A correção começa logo após a prova, tá? A impressão que se dá é que teve uma melhora nas notas. A impressão que se dá, tá? Só que também de uma coisa eu já estou certo. A próxima prova vai ser mais difícil. Porque um dos monitores corrigiu muitas provas e ele disse ninguém fechou. Teve um 8.6. Então, lembra que o trato era 30 pessoas fechando? Já que não teve as 30 pessoas fechando, então eu vou apertar mais. Porque eu sei que quando eu dificulto mais, vocês estudam mais. Então, vamos lá. Ainda não. Ainda não dá para pegar a prova, tá? Ela não está disponível ainda. Primeiro tem um processo de correção, depois tem um processo de digitação na planilha de notas, e depois a gente avisa. Talvez quarta ou quinta-feira esteja disponível, tá? Então vamos agora para a nossa aula. Nós já estudamos muito de cálculo. Hoje é a nossa aula 15, contando a aula pré-greve e as 2 aulas de revisão. Esta é a nossa aula 15. E acredito que nós chegamos um pouco mais da metade do conteúdo já, tá? Então, após esta aula e mais a próxima aula, seria o curso de cálculo 1 para matemática, basicamente, tá? O cálculo 1 das engenharias, ele é um cálculo que tem muito mais coisas do que o cálculo da matemática, tá bom? Só que, em compensação, lembra que tem alguns resultados que eu não demonstro aqui? Na matemática não tem essa opção. Na matemática você tem que demonstrar absolutamente tudo. Tudo é demonstrado, tá bom? Então aqui não, aqui alguns resultados nós olhamos e vemos assim, não, vai ser muita trabalheira, vai ser muita conta, não vai ter um ganho significativo nas ideias de cálculo, porque o que interessa para vocês é vocês compreenderem um conceito, saberem aplicar os conceitos, não precisa saber necessariamente demonstrar os resultados. Claro que se você sabe demonstrar os resultados, você vai ser aquele engenheiro um pouco mais diferenciado, né? Então, nós já sabemos algumas coisas de derivada, né? Nós já sabemos que a derivada ela significa a taxa de variação, né? Então, já temos essa informação. Taxa de variação, tá? Nós já sabemos que essa taxa de variação, se ela é positiva, ela torna a função crescente, se ela é negativa, ela torna a função decrescente, né? Nós também já estudamos que a gente já sabe como é que se calcula a derivada de uma função polinomial, né? A gente já sabe como se calcula derivada de funções racionais, tá? Racional desse tipo, tá? Onde o numerador é uma constante, beleza? A gente já sabe como calcula a derivada de uma função que é estilo raiz. A gente já sabe fazer isso. Nós já sabemos quem é a derivada do seno, quem é a derivada do cosseno. A gente já sabe quem é a derivada do logaritmo natural. A gente já sabe quem é a derivada da exponencial de base e, tá? A gente já sabe essas coisas, tá bom? Então, essas informações que nós já temos, tá? Hoje, a partir da aula de hoje, você vai saber calcular a derivada do logaritmo de base qualquer, beleza? Você vai saber calcular a derivada da tangente, da secante, da cotangente, da cossecante. Todas essas você vai saber calcular, tá? Você vai saber calcular derivadas de funções
do seguinte tipo: f de x igual a x² vezes a tangente de x. Produto de funções. A gente termina a aula de hoje sabendo fazer isso. Na aula de hoje também nós aprenderemos a como fazer coisas desse tipo. Quociente entre funções, tá? Então a gente sai daqui sabendo derivar funções que são quocientes, tá bom? E o que vai nos restar no final da aula, se der tempo, iremos chegar em funções do tipo seno da exponencial de x. A gente vai querer derivar função composta, tá? E futuramente nós queremos derivar exponencial do seno de x. Tá bom? Potência de funções, tá? Isso também a gente vai querer fazer. Ok? Muito bem, então nós já sabemos o que é derivada. E hoje nós iniciaremos regras de derivação. Tá? Então, sabe os limites? A gente vai usar os limites hoje para provar as regras de derivação. Uma vez provadas as regras de derivação, aí você não precisa mais dos limites. Tá? Você só usa as regras. Tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira regra. A ideia é a seguinte: se você tem duas funções que são deriváveis, f e g, você sabe que elas são deriváveis, você sabe quem são as derivadas dela, e você quer se perguntar o seguinte: se eu somar essas duas funções, será se ainda vai ser derivável? E quem será essa derivada? Essa é a pergunta, tá? Então, o que nós queremos fazer é o seguinte: se você tiver f mais g, você quer derivar isso. O que é que vai dar? Beleza? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. Essa é a propriedade 1 de derivada, tá? Então, vamos provar isso. Vamos demonstrar isso aqui. Então, se você tem f mais g, eu quero derivar isso. Como é que é feito? Isso é limite de h indo para zero de f mais g de x mais h menos f mais g avaliado em x, isso tudo sobre h. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é igual ao limite de h indo para zero da... Sempre que você tem a soma de funções, deixa eu colocar aqui para você. Se você tiver assim, ó, f mais g de x, a definição de soma de funções é o seguinte: é a primeira função avaliada no x mais a segunda função avaliada no x. Tudo bem? É assim que se soma funções, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então, a primeira função avaliada no x mais h, então f de x mais h, mais a segunda função avaliada no x mais h, menos a primeira função avaliada em x, menos a segunda função avaliada em x. Isso tudo dividido por h. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse carinha e vou pegar esse carinha e vou deixar junto. Eu vou pegar esse cara e aquele último cara lá e vou deixar junto. Então isso aqui é igual limite de h indo para zero de f de x mais h menos o f de x sobre h. Beleza? Vou fazer isso em um limite, mais... Vou fazer o outro limite agora. Limite de h indo para zero de g x mais h menos g de x sobre h. Beleza? Tudo bem? O que é isso aqui? O que é isso? Derivada da f. O que é isso? Derivada da g. Pronto, acabou. Isso aí é a derivada da f mais a derivada da g. Acabamos de provar a primeira propriedade operatória. Se você tem f
mais g, derivar isso é derivar a primeira mais derivar a segunda. Beleza? Primeira propriedade está provada. A derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? E se fosse derivada da subtração, você acha que ia dar a mesma coisa? Sim ou não? Vai dar a mesma coisa. Tá? Só tomar cuidado com os sinais, vai dar a mesma coisa. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Vamos pensar agora no produto. Derivada do produto. O que você acha que dá? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, é isso? Vamos ver. Vamos calcular. Limite de h indo para zero de f vezes a g de x mais h menos a f vezes a g de x, isso tudo sobre h. Tá ok? Então aqui segue igual a limite de h indo para zero. Olha, é a primeira avaliada no x mais h vezes a segunda avaliada em x mais h. Tá bom? Então, f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x. Isso tudo sobre h. Tá? Ok. Muito bem. Então, esse limite lá, limite de h indo para zero, eu vou somar e subtrair uma mesma parcela aqui, tá? Vai ficar f de x mais h vezes g de x mais h. Eu vou subtrair f de x mais h vezes g de x e vou somar esse mesmo cara. Aí tem lá menos f de x, g de x, isso tudo dividido por h. Tudo bem? Você concorda que aquilo que está lá embaixo é a mesma coisa que isso aqui? Porque, olha, você pode cancelar esse cara com esse cara, certo? Quando você cancelar esses dois, vai retornar o que nós tínhamos lá. Beleza? Tá bom? Só uma parcela mágica que eu estou somando aí. Agora, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou juntar esses dois caras e vou juntar esses dois caras aqui, em dois limites separados, tá? Limite de h indo para zero. Olha, tem f de x mais h aqui e f de x mais h aqui. Vou colocar isso em evidência. Tudo bem? Tá? Aí fica f x mais h vezes... Sobra quem? Sobra g de x mais h menos g de x. Beleza? Isso tudo dividido por h. Mais limite de h indo para zero. Aqui eu vou colocar g de x em evidência. Vezes... Vai sobrar quem? f de x mais h menos a f de x. Isso tudo dividido por h. Tudo bem aí? Tá claro? Tá? Muito bem. Agora eu vou separar limites novamente. Olha, vai ser limite desse cara vezes o limite desse cara. Tá? Então isso aqui vai ser assim, ó, igual limite de h indo para zero de f de x mais h vezes o limite desse cara. G de x mais h menos g de x sobre h com h indo para zero. Tá?
mais limite desse cara, h indo para 0, da g de x, vezes limite desse cara, h indo para 0, f, x mais h menos f de x sobre h. Tudo tranquilo? Tá? Olha, por hipótese, a função f é uma função derivável. A gente já sabe que se a função é derivável, então ela é contínua. Beleza? Então essa função é uma função contínua. Então, o limite da f de x mais h, quando h vai para 0, vai para onde? Para f de x. Então isso aqui dá f de x. Vezes... O que é isso aqui? Derivada da g. Tá? Mais... Quanto dá esse limite? G de x. Vezes... O que é esse limite? Derivada da f. Pronto. Acabamos de provar a regra do produto. Então, nós provamos agora que se você tem f vezes a g de x, você quer derivar isso, é a derivada da f vezes a g normal mais a f normal vezes a derivada da g. Essa é a fórmula da regra do produto. Ficou claro? Tá? É isso que você vai precisar lembrar, tá? Vamos lá, regra do quociente agora. E se eu tivesse f sobre g, quero derivar isso. Tá? Como seria? Vou derivar isso em um ponto, tá? Então aqui eu vou usar o outro limite de derivada. Vai ser derivada no ponto. É mais fácil de ser feito. Como é que é a derivada no ponto? Lembra? É limite de x tendendo a p da f de x menos f de p dividido por x menos p. Lembra? Tá? Então, f de x, que é essa função, olha, é f sobre g avaliada em x menos a f sobre g avaliada em p. Isso tudo dividido por x menos p. Tá beleza? Tá? Vamos avaliar como é que é esse limite. Vai ficar limite x tendendo a p. Olha, o quociente em x é f de x dividido por g de x. Tá? F de x, g de x, menos f de p, g de p. Claro que quando você faz isso, a g não pode ser 0 em p. Tá? Isso tudo dividido por x menos p. Tá bom? Agora vamos subtrair essas frações. Limite de x tendendo a p. Subtraindo aqui, o MMC é esse produto, né? Vai ficar g de x vezes g de p. Isso dividido por g de x vai dar g de p vezes a f. Vai ficar f de x vezes g de p. Menos g de x vezes g de p dividido por g de p vai dar g de x vezes isso. Vai ficar f de p vezes g de x. Isso tudo dividido por x menos p. Tá? Agora eu vou conservar a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. Tá bom?
Isso aqui vai ficar igual. Limite x tendendo a p da f de x, g de p, menos f de p, g de x, isso tudo dividido por g de x, g de p, vezes x menos p, tá? Que conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, então vai aparecer isso aí, tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou somar e subtrair aqui em cima uma parcela. F de P, G de P, tá? Isso aqui vai ficar assim. Limite x tendendo a P, F de x, G de P, menos F de P, G de P, mais F de P, G de P, menos F de P, G de x, isso tudo dividido por G de x, G de P, x menos P. O que foi que eu fiz? Ó? Qual é a diferença dessa linha para essa? Eu coloquei essa parcela aqui, ó. Estou colocando e estou tirando ela. Então é a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Vou deixar esse cara aqui na frente, vou puxar esse cara aqui para frente, multiplicando, claro. Vou juntar esses dois, dividido por isso, e esses dois, dividido por isso, tá? Vamos ver como fica. Então, ó, vai ficar igual, limite de x tendendo a p. Eu disse que ia colocar aquele fator na frente, né? Então vou deixar ele aqui. G de x, g de p, acho que é isso, né? O fator. Agora, vezes o limite de x tendendo a p. Vou colocar aqui um colchete. Vou colocar G de P em evidência, tá? Ficar G de P. Vai sobrar o quê? F de x menos F de P. Dividido por x menos P. Tá bom? Mais ou menos. Vou colocar menos. Olha. Agora eu vou colocar em evidência aqui F de P, tá? F de P em evidência. Como eu coloquei menos em evidência, eu vou escrever primeiro G de x. Vai ficar limite de x indo para P. Estou colocando F de P em evidência. Vai sobrar aqui G de x menos G de P. Isso tudo dividido por x menos P. Tá bonito? Tá lindo, né? Tá lindo. Isso aqui não é uma constante? Uma constante, né? Sai do limite. Vai ficar limite dessa coisa. O que é essa coisa? A derivada de quem? De f no ponto P. Isso aqui é uma constante, certo? Isso aqui vai ser o quê, então? Derivada da g no ponto P. Beleza? Muito bem. E isso aqui vai ser o quê? O x não está indo para P? Vai dar g de P, certo? G de P vezes g de P vai dar g de P ao quadrado. Beleza? Muito bem. Então, em cima vai ficar g de P vezes a derivada da f em P menos f de P vezes a derivada da g em P
dividido pela g ao quadrado em p. Essa é a regra. Linda. Ah, linda. Então, deixa eu sintetizar aqui a regra para você. Se você tem f sobre g, a derivada disso em x, isso é a derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a regra de derivação para o quociente. Tá bom? Ok? Ficou claro? Tá? Então pronto, então já temos as regras que nós queríamos para hoje. Bem, acabamos de provar a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente. Se nós sabemos a derivada do produto, eu te pergunto, como é que eu vou derivar isso aqui? Como é que deriva isso aqui? É a derivada do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes derivada da segunda, certo? Só que isso aqui dá zero, concorda? Isso aqui vai embora. Vai sobrar quem? C vezes a derivada da segunda. Então, se tem uma constante vezes a função, a derivada é a própria constante vezes a derivada da função. Ok? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí, provamos esse resultado. Aí temos. Projeta lá, por favor. Provamos o resultado, tá? Todas as regras de derivações até aqui. E aí a gente entra para se divertir, né? A gente não vem para brincar, a gente vem para se divertir. Conseguimos resolver todas? Sim ou não? Conseguimos ou não resolver todas? Tá ficha, né? Tá fácil demais. Sofia, pode escolher qual a gente faz. De 1 a 14. Já a derivada da exponencial é ela mesma, a gente já provou. Pode escolher. Nós temos que saber resolver qualquer uma daí. 7. Mas você colocou exatamente o que a gente não sabe. Por que que nós não sabemos resolver a 7? Por que a gente não sabe resolver a 7? Por causa de quê? Porque tem 3 funções. A gente provou a regra da derivada do produto para 2 funções. Mas se a gente sabe para 2, a gente sabe para 3. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe, confia em ti, rapaz. Vamos provar a primeira regra para 3, então. Vamos lá. Se você tiver 3 funções, quero derivar isso para 3 funções. Bem, eu só sei para 2. Então faz o seguinte. Olha esse cara aqui como sendo uma função só. Beleza? Tá? Vamos olhar esse cara como uma função só. Como é que deriva 2 funções? Derivada da primeira vezes a segunda normal, certo? Então vamos fazer isso. Derivada da primeira. Derivada, ó, vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza?
Agora aqui eu tenho a derivada de duas coisas que eu sei fazer, certo? Isso é igual derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas isso tudo não está multiplicando h? Aqui vezes h. Beleza? Está aqui essa parte, mas vou reescrever isso aqui. Ó. Não preciso do parêntese. F, G, H. Agora é só distribuir a multiplicação. Vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda vezes H. Mais a primeira normal, derivada da segunda vezes H. Mais a primeira normal, a segunda normal, vezes a derivada da terceira. E aí, já sabemos a regra agora, quando é 3? Como é a regra de derivação quando é 3? Deriva a primeira, conserva a segunda e a terceira, mais. Deriva a segunda, conserva a primeira e a terceira, mais. Deriva a terceira, conserva a primeira e a segunda. Acabou. Ok? E se fosse 4? Deriva a primeira, conserva as 3, mais. Deriva a segunda, conserva as 3, mais. Deriva a terceira, conserva as 3, mais. Deriva a 4, conserva as 3. Beleza? Ficou claro? Se fosse 5, você se diverte da mesma forma. Tá bom? Beleza? Muito bem, já sabemos então a regra para 3 funções. Agora a gente consegue fazer a questão da Sofia, que é a questão 7. Poderia ter escolhido um monte de outras questões, mas fazer o quê, né? Vamos lá, questão 7. F de x igual x ao cubo cosseno de x vezes 1 mais o logaritmo natural de x. Vamos primeiro multiplicar aqui essa soma, tá? F de x vai ficar igual a x ao cubo cosseno de x vezes 1, que vai dar isso mesmo. Mais x ao cubo cosseno de x vezes o logaritmo natural de x. Certo? Vamos derivar agora, né? Derivada da função. Derivada da primeira, 3x², vezes a segunda normal. Mais a primeira normal. Vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Está mais aqui, já vou colocar menos então. Menos o seno. Beleza? Já fiz essa primeira parte. Vou agora para a segunda parte, tá? Mais derivada do x ao cubo, 3x², vezes o cosseno, vezes o logaritmo. Continuando. Derivei a primeira, conservei as duas. Agora vou derivar a segunda e vou conservar. Derivada do cosseno é menos seno, certo? Então já vou colocar um menos bem aqui. Menos x ao cubo seno vezes o logaritmo natural. Mas vou derivar a terceira agora. Vai ficar x ao cubo vezes o cosseno. Derivada do logaritmo é o quê? 1 sobre x. Vai ficar o x aqui embaixo. Pronto, acabou. Essa é a derivada. Ah, professor, não dá para dar uma arrumadinha aí? Dá, mas eu não tenho tempo para isso. Ok? Ficou claro? Tá? Fácil. Fácil? Oxente, fácil ou não? Fácil. Fácil demais, né? Vamos lá, próxima. Quem que vai escolher? Você. Projeta o slide, por favor. Qual das 13 agora você quer? A 3? Vamos fazer a questão 3. Que desgraça. Temos que saber fazer a questão 3? Sim ou não? Sim, temos que saber fazer, né? Vamos colocar aqui a questão 3. F de x igual tangente de x mais raiz de x mais o seno. Certo? Vamos reescrever. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Vai ficar f de x igual a seno sobre cosseno mais
raiz de x mais o seno de x. Agora a gente deriva. Derivada do quociente, como é que faz? Derivada da primeira, vou só escrever assim, ó, vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Mais. Quanto é a derivada da raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. É disso que eu gosto. Disso que eu gosto. Não quero que você... Derivada da raiz de x. Escreve x é igual a x elevado a meio. Pega o meio. Aí, subtrai. 1 menos... Meio menos 1 menos meio. X a meio. Aí o cara erra ainda. Né? 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Mais derivada do seno. Cosseno. Que coisa linda. Ajeitar essa paradinha aqui. F' de x é igual. Derivada do seno é? Cosseno. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Derivada do cosseno. Menos seno. Com esse menos vai ficar mais. Seno vezes seno. Seno ao quadrado. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado de x. Mais 1 sobre 2 raiz de x. Mais o cosseno de x. Tá? Então, a derivada... O que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? 1. O que é 1 sobre cosseno ao quadrado? Secante ao quadrado. Ok? Secante ao quadrado mais 1 sobre 2 raiz de x mais o cosseno de x. Olha, acabamos de provar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Coisa linda. Depois desta aula, vocês têm assim, a principal crise de identidade no curso de vocês. Depois desta aula. Porque na ida daqui até em casa e até a próxima aula, você vai querer repensar a decisão da sua vida. Você vai pensar assim, por que eu escolhi engenharia e não matemática? Eu poderia ter feito matemática. Muito mais fácil de passar, muito mais lindo. Eu poderia ficar fazendo isso a vida toda. Ai, coisa linda. Aí você fica pensando assim, para que eu vou fazer engenharia elétrica, cara? Olha, matemática... Ó, na engenharia elétrica, derivada da tangente, secante ao quadrado, não vai ter isso lá. Não vai ter, a minha vida não será tão feliz assim. Diga. Esse final aqui? Tá, o que eu fiz aqui, essa parte... Aqui é a derivada desse produto. Tá? Derivada do primeiro vezes o segundo normal. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que é menos seno, então eu coloquei menos aqui. Tá bom? Esse restante aqui é a derivada dessas três funções. Derivada do primeiro vezes o resto normal. Tá? Aí, a primeira normal, a derivada do segundo, menos o seno, vezes a terceira normal. Tá? Mais a primeira e a segunda normal, vezes a derivada desse. A derivada desse é 1 sobre x, por isso que o x está embaixo. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, na primeira, f de x é igual a 1 mais exponencial de x, 1 menos exponencial de x. Tá? Como é que se faz essa? Não é um quociente? Então, regra do quociente. Certo? Vamos lá. Derivada disso. Regra do quociente. Derivada do primeiro. Vou colocar aqui todo passo, tá?
derivada do primeiro vezes a segunda normal. Menos a primeira normal vezes a derivada da segunda. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a regra de derivação, tá? Se tu me fizer isso aqui na prova, e a questão valer meio, aí tu diz assim, professor, já sei a regra, daí o senhor continua. Você ganha só 0,1, tá? Porque eu também sei a regra. Vamos lá. Então, derivada da primeira, aliás, derivada da função é, quanto é essa derivada? Derivada de 1 é 0. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Menos. Quanto dá essa derivada? Dá menos a exponencial, concorda? Então eu vou trocar aqui, ó, vai ficar mais aqui, ó. Tá bom? Isso tudo dividido por 1 menos e elevado a x ao quadrado. Tá? Dá agora para você colocar a exponencial em evidência. Certo? Se você quiser parar aí, eu te dou toda a pontuação. Tá bom? Aí não tem problema. Nessa prova, nós tínhamos 21 questões. Como vocês não alcançaram o objetivo, na próxima serão 30 questões. Tá? Vão ser 30 funções para você derivar. Calma, não precisa se emocionar assim, calma. Não precisa fazer coraçãozinho, nada disso, tá? Serão 30 funções para você derivar. Só que sempre tem uma promoção, né? A promoção é a seguinte: você tem uma gordurinha de erro. Já que vocês, por pouco, alguns não fecharam, né? Vai ter gordurinha de erro. A gordurinha de erro é 25. Se você me acertar 25, você ganha toda a pontuação. Agora faz coração, vai. Se você me acertar 25, você ganha toda a pontuação. Deu para entender? Aí já tem os péssimos, né? Os péssimos dizem, professor, e se eu acertar 2? Não vem com a tua graça, tá? E se tu me acertar 30, tu não ganha mais também não, tá? Não ganha ponto extra, nada disso, tá bom? Então, o seu objetivo é, acertou 25, fechou a prova. Tá ok? Deu para entender? Vai ter corajoso que só vai querer fazer 25, porque ele confia nele. Diga. Oi? Mas diz que vai ser verdadeiro ou falso? Ai, sacanagem. Tá, vai criar vergonha na cara. A sua pergunta não é essa também não, né? Não é. Para calcular. Ora. Eu não disse que ia ser mais difícil? Oi? O tempo? Eu vou diminuir o tempo. Precisa de tempo? Vocês estão... Parece os meninos do 6º ano fazendo barulho. Diga. Fazer isso daí? Não, essa aqui já está feita. Eu não vou fazer questão que eu já fiz na sala. Fazer questões melhores. Nesse estilo. Como assim? Professor? A gente fez um trato. Vocês me acertam, 30 pessoas fecham. Não fechou? Então vai ter 30 questões na prova. Não, vai ser 30 questões, certo? Você pode tentar fazer as 30. Pode tentar, boa sorte. Tenta fazer as 30. Aí, o monitor vai lá corrigir aleatoriamente todas. E vai contar. Se deu 25 acertos, vai dar a pontuação máxima. Entendeu? Muito bem. Esse é o trato, hein? Não esqueça. Próxima questão. Vai, Rafael, né? Não, Rafael, escolhe a questão. Sim,
11. Questão 11. A 11... Ah, essa 11 é legal. A 11. Rafael, escolha uma pessoa que você tem certeza que sabe fazer essa questão de duas formas diferentes. Quem é? Adriel. Quem é Adriel? Adriel. Vamos lá, Adriel. Como fazer? Regra do quociente. Eu gosto de pessoas assim firmes, que elas olham assim. Regra do quociente. Vai lá, Adriel. Vamos fazer. Como fica? Derivada da primeira, derivada disso é quanto? 2x vezes a segunda normal menos a primeira vezes o quê? Derivada da segunda que é 1. Isso tudo dividido por quem? X mais 1 ao quadrado. Agora vamos só arrumar. Esse vezes esse. 2x quadrado mais 2x menos x quadrado mais 1. Isso tudo dividido por x mais 1 ao quadrado. Tá? Esse com esse vai ficar x quadrado, concorda? Tá? F' de x, fica x quadrado mais 2x mais 1, x mais 1 quadrado. Adriel, tem mais alguma ideia do que a gente pode fazer aí? Alguma ideia? Produto notável. Onde tu queres usar produto notável? Embaixo? Embaixo dá a mesma coisa que está em cima. Então cancela tudo, que vai dar quanto? 1. Olhando para essa função, me diz uma outra forma de fazer ela. Produto notável em cima. Como é que vai ficar? O produto da soma pela diferença. Vamos lá. F de x é igual a x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x mais 1, certo? Qual é o domínio da função mesmo? Todos os reais menos o menos 1. Então eu posso cancelar aqui, só lembrando que a função não está definida no menos 1, tá? Então isso aqui, a função, ela ficaria x menos 1, certo? Eu vou colocar aqui uma f til. Porque o domínio dessa aqui é todos os reais, certo? Beleza? Essa aqui não tem o menos 1 definido, tá? Então, essas duas funções, elas são idênticas, exceto no menos 1. Beleza? Eu te pergunto, qual é a derivada dessa? 1. Percebem? Então, você pode ir para a sua prova e puxar da caixa de ferramentas a regra do quociente e fazer essa parafernália toda. Ou você pode enxergar uma simplificação e fazer um passo simples e achar a derivada. Claro que nem sempre vai ser assim. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem, diga. As duas derivadas, elas são idênticas. Você pode dizer que a derivada da f til é igual à derivada da f. Em todos os reais, menos no menos 1. Tá bom? Muito bem. Próxima questão. Você escolha de 1 a 14. Você. Dez. Questão 10. Você só gosta de quociente, né? Vamos para 10. E a gente para por enquanto e continua. Aí, sobrando tempo, no final, a gente retorna para aí. Ah, tão divertido, né? 10.
f de x igual raiz de x sobre x mais 1. Me diz uma pessoa que você vai olhar assim e diga assim, esse sabe. Paulo. Ela disse que você sabe. Te vira agora. Regra do quociente. Vamos lá. F' de x é igual. Como vai ficar? Derivada desse, que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes a segunda normal. Menos esse, vezes a derivada do cara de baixo, que é 1. Dividido por x mais 1 ao quadrado. Tá? Agora a gente pode multiplicar isso aqui, né? Ficar f' de x é igual, vai ficar x mais 1, esse vezes esse. Raiz de x vezes raiz de x vai dar x, tá? Vezes 2. Vai ficar 2x. Só que negativo, né? Isso tudo dividido por 2 raiz de x. Aí multiplica pelo inverso desse. Vai dar x mais 1 ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ficar a derivada da f. 1 menos x. X mais 1 ao quadrado. E eis a derivada da função. Que foi? Vamos daqui para cá. Tá. Daqui. Você concorda que tem uma fração aqui, certo? Então eu quero somar esse com esse. Tá bom? Então, sempre que o denominador do outro cara for 1, que é o caso, não tem um denominador lá, diferente de 1, então basta você pegar esse cara e multiplicar por ele lá. Tá? Então, raiz de x vezes raiz de x vai dar x. Então, vai dar 2x. Por isso que apareceu aqui 2x. Tá? Só que está negativo. Tá bom? Só que isso tudo vai ficar sendo dividido por 2 raiz de x. Tá aqui o 2 raiz de x. Tá? Só que isso tudo está dividido por esse cara. Certo? Só que esse cara, você pode enxergar ele dividido por 1, concorda? Então, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. A segunda invertida, o 1 vem para cima e o x mais 1 ao quadrado vem para baixo. Entendeu? Foi isso que foi feito. Tá? Tudo bem? E eis aí o nosso resultado. Tá? Muito bem, muito bem. Vocês estão safos já em derivada. Vocês vão chegar em casa. Na verdade, vocês não vão chegar em casa. Tá? Calma, não vai acontecer. Vocês não vão chegar em casa antes de passar na biblioteca, pegar um Guidorize do estilo consulta. Por quê? Não vai ter outro. Todo mundo já emprestou os outros Guidorizes. Vai nessa. Só vai ter o consulta lá. Você vai pegar o seu celular, vai tirar foto das listas de exercícios de derivada do celular, de todas as questões do Guidorize, e antes de chegar em casa, você vai resolver todas as questões de derivada do Guidorize sem sequer pegar no papel. Porque você vai olhar de cabeça essa regra do produto. Derivada da primeira dá tanto, vezes a segunda, mais a segunda é tanto. Próxima. Essa é quociente. Faz tanto, 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 tanto. Próxima. Essa tá fácil demais, me recuso. Próxima. E você vai ficar fazendo assim as questões. Quando você vê, você já passou do ponto que você deveria ter descido em casa, né? Aí você diz assim, motor, eu vou ficar mais uma volta, quando eu não terminei essa lista aqui. Aí você vai mais uma volta para terminar a sua lista. Vamos fazer uma questão bem legal? Mas ela é bem legal.
E a questão é essa aqui. Qual é a derivada do logaritmo de base qualquer? Já sabemos que a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, certo? Fizemos isso, tá? Agora, nós temos condições suficientes para entender qual é a derivada da base qualquer. Como vocês fariam? Mudança de base, né? Propriedade de mudança de base. Então, eu vou reescrever essa função. Você vai mudar para qual base? Para a base E, porque é o que a gente sabe, tá? Então, a regra de mudança de base diz que esse logaritmo se transforma em um quociente de logaritmos. Concorda? Então, vai ser um quociente de logaritmo, tá? Onde você vai colocar a base que você quiser. Beleza? Qualquer base. Vamos colocar a base que a gente já conhece, que é o E. O logaritmando vai ser quem? Vai ser o cara que está aqui e a base daqui. Tudo bem? Isso é a regra de mudança de base lá do ensino médio. Vocês fazem isso desde o 6º ano do ensino fundamental. Tá? Vamos lá. Agora, você quer derivar isso. Sabemos derivar isso? Vamos só reescrever isso aqui? Reescrevendo antes de aplicar a derivada. Você concorda que isso é logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de A? Sim ou não? Sim. Você já não sabe a derivada do logaritmo natural? Sim. Você não pode enxergar esse cara aqui como sendo uma constante que está multiplicando o logaritmo? Sim ou não? Sim. Você já não sabe que quando tem uma constante que multiplica uma função, você mantém a constante e deriva só a função? Sim ou não? Então a gente já sabe derivar, tá? Vamos reescrever aqui. Então isso aqui posso reescrever assim, ó. 1 sobre o logaritmo natural de A vezes o logaritmo natural de x. Então a derivada disso é quanto? A constante mantém? Vezes. Derivada disso? 1 sobre x. Então você pode reescrever isso aqui. F' de x é 1 sobre x logaritmo natural de A. Essa é a derivada. Beleza? Ficou claro? Faz sentido? Você fez, né? Que, pensa, se a base fosse o E, nós estaríamos no logaritmo natural de x, certo? Então ia ter que dar 1 sobre x, concorda? Então se a base é E, coloca E bem aqui. Logaritmo natural de E é 1. Então ia dar mesmo 1 sobre x. Realmente faz sentido, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós já fizemos um monte de derivada, hein? Quem que se arrisca a fazer a derivada da cotangente, da secante e da cossecante? Vocês estão safos já para isso? Claro que tá. De graça. Derivada da cotangente. Já vou escolher quem é que vai fazer. O cara do Arsenal. Ele tá olhando para baixo. Ele só olhou assim, rapidinho. É o cara do Arsenal que vai fazer a derivada da cotangente. O cara do Paysandu vai fazer a derivada da... Qual é a próxima? Secante.
cara do Paysandu faz a derivada da secante. Então ele está dizendo o seguinte, ele está doido para envolver a tangente. A cotangente é 1 sobre tangente. Certo? Aí ele está pensando, bem, é só derivar agora. Derivada disso, derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda normal. Menos a primeira normal, vezes a derivada da tangente. Quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Dividido pela tangente ao quadrado. Certo? Aí vai ficar em cima, vai ficar só menos secante ao quadrado. Só que olha, secante ao quadrado você concorda que é menos 1 sobre cosseno ao quadrado? Tá? Ok? Dividido pela tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Certo? Porque senão a gente vai dar como resposta secante ao quadrado dividido pela tangente ao quadrado. Essa resposta não é legal. Tá? Mas olha, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Pachaco, pachaco, né? Certo? Vai embora cosseno. Vai ficar quem? Menos 1 sobre seno ao quadrado. Mas o que é 1 sobre seno? É cossecante. Só que está ao quadrado. Então a resposta é menos cossecante ao quadrado. Então a resposta dessa aqui é menos cossecante ao quadrado. Beleza? Ó, derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Tá bonito esse negócio. Derivada da secante. Quem foi que ficou para fazer essa? O Paysandu. Paysandu. Diga pra gente, qual é seu nome? Willy. Mille. Rapaz, é o nome de artilheiro, né? Miller, diga pra gente como é que faz. Pronto. Vai fazer g de x igual a 1 sobre o cosseno. E agora? Regra do quociente, né? G' de x é igual. Derivada do 1 é 0 vezes o cosseno. Menos. Ó, a primeira normal vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno. Só que tem um menos aqui, então eu já vou colocar mais, hein? Mais seno. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado. Então isso aí vai ficar assim, ó. Seno de x por cosseno ao quadrado de x. Miller, vocês sugerem fazer mais alguma coisa aqui? Diz que sim. Aí a gente dá um jeito de achar. Sim, ó, o Miller está sugerindo para fazer mais alguma coisa. Vocês, o que vocês fariam? Olha, aqui embaixo você escreve cosseno vezes cosseno, certo? Aí o colega diz grandes coisas. Porque seno está em cima, tem um cosseno embaixo. Seno sobre cosseno é tangente. Só que vai sobrar mais um cosseno, não vai? Só que ele está embaixo. Então é o que isso? Secante. Então a resposta é tangente vezes secante. Então eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Então a derivada dessa é tangente vezes secante. Tá lindo, não tá? Diga. Oi? Derivada da secante é a tangente vezes a secante. É essa a conclusão que a gente chegou. Tá bom?
Vamos à derivada agora da cossecante. Diz pra gente, Gabriel, como é que a gente faz? A cossecante é o inverso do seno. Cossecante é o inverso do seno. Perfeito. Então vai ficar h de x é igual a 1 sobre o seno. E agora? 1 vezes seno menos Aí você vai aplicar o quê? a regra do quociente. Regra do quociente. Então a derivada de 1 é 0 vezes o seno. Menos 1 vezes a derivada do seno, que é Cosseno. cosseno. Certo. Isso tudo dividido pelo seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a derivada dessa função, vai ficar menos o cosseno dividido pelo seno ao quadrado. Sugere fazer alguma coisa? Separa o 1 sobre seno. Vai ficar Separar os senos embaixo, né? isso. Então vai ficar cosseno sobre seno e 1 sobre seno. Isso é o quê? Isso. Cotangente vezes... Cosseno sobre seno é cotangente, né? menos Só que tem um cotangente menos. Então é menos cotangente vezes cossecante. vezes 1 sobre seno, que é cossecante. Perfeito. Obrigado. Tá vendo aí? O colega foi lá no microfone. Só vocês que não querem ir no microfone. Gostaram da resposta? Cotangente vezes cossecante. Muito bem. Já sabemos um monte de derivadas. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma especial aqui. Ah! Isso aqui é especial. Nós já fizemos a derivada do logaritmo de base A, né? Vamos fazer agora a derivada de quem? De quem você acha que a gente vai fazer? Da exponencial de base A. A gente já sabe que se for E, a derivada é ela mesma. E se for A? Esse que é o negócio. Tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular o limite, né? Limite de h indo para 0, da f de x mais h, menos a f de x, sobre h. Isso aqui é igual. Limite de h indo para 0. F de x mais h é a x mais h. Menos f de x, que é a x, sobre h. Igual limite de h indo para 0. Olha, isso aqui não é a mesma coisa que ax vezes AH? Sim ou não? Menos AX sobre H. Olha, tem AX aqui, vou colocar isso em evidência, tá? Limite de H indo para 0 de AX vezes AH menos 1 sobre H. Tá? Olha, isso aqui é uma constante, né? Pode sair do limite. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? Se fosse E, sabíamos, que a gente já fez. Mas não é E. Então a gente tem que calcular esse limite. Qual a técnica que a gente vai usar? Qual a técnica vocês sugerem? Sim.
Já esqueci. Oi? Mudança de variável. Né? Escutei aqui a bela voz da Sofia nos indicando o caminho correto, que é mudar de variável. Vou trocar quem por quem? Quem por quem? A parte de cima. Perfeito. Então eu vou chamar U é igual à parte de cima. A elevado a H menos 1. Tá bom? Vamos pensar agora. Estão mudando de variável, hein? Se o H está indo para 0, isso aqui está indo para onde? Para 1. Então vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Então se o H vai para 0, o U também vai para 0. Beleza. Então H está indo para 0, implica que o U está indo para 0. Tá? Agora vamos isolar o H aqui, né? Passar 1 para cá, vai ficar 1 mais U é igual a elevado a H, certo? E agora? Logaritmo de quem? Na base A. Aplica o logaritmo na base A dos dois lados. Mais U A elevado a H, certo? Aí esse carinha pode vir para frente, né? E vai dar 1. Vai ficar H vezes 1, certo? Vai ficar log na base A de 1 mais U igual a H. Esse é o H, tá bom? Estou fazendo a mudança de variável ainda. Então vai ficar igual... Eu vou pegar só o limite, tá? Limite de... Era H indo para 0, agora é U indo para 0. Era A elevado a H menos 1. Agora isso tudo aqui é U. Dividido. Era H. Agora é isso aqui, ó. Mais U. Vamos fazer o seguinte. Esse U, a gente não pode jogar para baixo? Pode ou não? Pode. Você está dizendo, né? Olha como vai ficar lindo o negócio. Vê se você concorda comigo. Você aceita isso? Aceita? O que você faz agora? Pega esse cara e joga lá para o expoente agora. Ah, coisa linda. Ó. U indo para 0. 1 sobre log a base A. 1 mais U elevado a 1 sobre U. Isso aqui é aquela propriedade do logaritmo que diz que quando o cara está na frente multiplicando o logaritmo, você pode pegar ele e jogar ele como expoente do logaritmando. Tá bom? É isso que a gente fez, tá? Então é isso que eu peguei esse cara e joguei lá para cima. Beleza? E agora? Não. O logaritmo não é uma função contínua? Então pode entrar o limite do logaritmo. Então, ó, isso aqui vai ficar igual 1 sobre o log na base A do limite de U. É U, né? U indo para 0. 1 mais U elevado a 1 sobre U. Quanto é esse limite? É o número de Euler. É o Ezinho lá, né? É ou não é? Ah, rapaz. Ó. Fica 1 sobre
log na base A de E. Beleza? Agora a gente faz o que você falou, mudança de base, né? Você coloca 1 sobre log na base E de E dividido log na base E de A. Dá no meio. Só não queria ter uma informação a mais. Não queria tirar o foco do que a gente estava fazendo. Aí, ó. Isso aqui dá quanto? Dá 1, certo? E isso aqui é o ln de A, certo? Então vai ficar, ó, 1 sobre o ln de A. Aí você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é ln de A, né? Mas no meio do caminho, isso aqui é ln de A, certo? Então, a derivada da função é ela mesma vezes o ln de A. Ok? Então, se você tem a função f de x igual a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de A. Faz sentido? Faz, porque se a base fosse E, ia ficar ln de E, que é 1. Entendeu? Bonito demais, né? Bonito demais. Essa foi a aula que nós mais demonstramos resultados de todo o nosso curso até agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu apresentá-los. Essa regra, chamada de regra da cadeia. A regra da cadeia ela é tão linda que ela te prende. Você se apaixona de vez pelo cálculo. Em cima da regra da cadeia. É uma regra apaixonante. Ela vem para nos dizer como calcular a derivada de uma composição. Tá? Não vou demonstrar esse resultado, é muito técnico. Não é difícil de ser entendido também. Tá? O Guidoriz ele faz nos mínimos detalhes. Faz a demonstração em 2 páginas e está tudo ok. Tá bom? Dá para entender. No Guidoriz. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada lá. Então, olha, se você tiver essa situação, g da f de x, e você quer derivar isso, tá? O que você tem que fazer? Você deriva a função de fora, mantém a função dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. Essa é a regra da cadeia. Tá bom? Então você deriva a função de fora, mantém a função de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. Tá ok? Deixa eu ver se você entendeu. Olha lá. Suponha que você tenha essa função aqui, ó. Seno de x ao quadrado. Suponha que fosse essa a sua função. Tá? Então, como seria a derivada disso aqui? Como seria a derivada? Deriva a função de fora. Derivada do seno é quem? Cosseno. Deriva a função de fora, mantém a função de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. Derivada de x quadrado é 2x. E acabou. Ok? Essa é a regra da cadeia. Ela é tão simples que você diz, me prende. Diga. Oi? Não vou demonstrar, não tem tempo. A gente precisaria de uns 15 minutos, mais ou menos. Aí eu optei em fazer questões. Pelo menos uns 15 minutos. Sendo otimista, na verdade. Então, vamos lá. Então, a gente tem que conseguir derivar essas funções. Pode escolher.
Olhem aí e escolham qual a gente vai fazer. Quanto tempo eu tenho ainda? Ok. Questão 3? 3? 6? 6. 6. Vamos lá. Vamos para 6. A 6 você tem f de x igual 2 elevado a x ao quadrado vezes o cosseno de 3x. Olha que linda essa questão. Linda, 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 linda. Você devia resolver essa questão, colocar numa moldura e colocar no seu quarto. Que pensa? Olha, você tem um produto aqui, não tem? Você vai usar a regra do produto. Você tem exponencial de base que não é e. Você vai ter que fazer essa derivada que a gente acabou de fazer aqui. Tá? Você tem aqui uma composição de cosseno com polinômio. Você vai ter que usar a regra da cadeia. Não é lindo? É lindo demais. Se fosse vocês, ainda colocariam um quociente bem aqui assim. Ó. Só para deixar mais linda essa questão. Vamos lá. Derivada. Olha, eu vou escrever passo a passo, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? E essa aqui daí é uma composição também, né? Então, a derivada disso. F' de x é... Derivada da exponencial é ela mesma, certo? Só que quando a base não é e, tem que aparecer um logaritmo da base. Só que se fosse x, seria só isso. Mas tem aqui um x quadrado. Regra da cadeia. Derivada desse cara aqui. Ó. Beleza? Então, apliquei aqui. Ó, derivada da exponencial de base qualquer com regra da cadeia. Tá? Então, derivada da primeira é isso. Vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do cosseno. Menos seno. Já vou colocar aqui o menos. Menos o seno desse cara vezes a derivada do que tem dentro. A derivada de 3x é 3. Pronto, eu vou parar aí mesmo. Tá bom? Pode deixar assim. Tá? Lindo, né? Não é linda? Não, não precisa tatuar isso não. Faz isso. Tem outras derivadas para tatuar, muito mais bonitas. Vamos lá. Próxima. Qual vocês escolhem? 3. Seno do cosseno da tangente. Seno do cosseno da tangente. Essa é a 5. Aliás, essa é a 4, né? É a 4 para fazer? Tá. Seno do cosseno da tangente. Quero derivar isso. Como é que tem que derivar? Deriva a primeira de fora, a segunda normal. Depois deriva essa aqui, segunda normal. Depois deriva isso aqui. Ok? Então vai ser, ó. Derivada do seno é cosseno. Esse cosseno do cosseno da tangente. Só derivei essa.
vezes o que está dentro. Vezes a derivada do que está dentro. Derivada do cosseno é menos seno, certo? Vou colocar um menos bem aqui. Menos seno da tangente. Ainda tem mais alguma coisa? Vezes a derivada da tangente. Quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Acabou. Então, f de x é igual exponencial de x quadrado vezes o logaritmo natural de 1 mais raiz de x. Muito bem. Eu vou colocar uma questão assim na prova. A questão vai ser assim, ó. Tu não precisa resolver. Já pensou uma questão que você não precisa resolver? Não é lindo demais? É lindo demais. Eu tive essa ideia agora. Olha para cá. Quais regras de derivação tu vais precisar para resolver esse problema? Vai. Regra do produto. Regra da cadeia. Derivada da exponencial. Derivada do logaritmo. Derivada do polinômio. E derivada da raiz. Aí você diz, não, deixa que eu resolvo, que está mais fácil. Porque você vai ter que usar 7 regras para poder dizer como é que resolve, né? Então você diz assim, não, eu resolvo que é mais fácil. Vamos lá. Derivada. Derivada da exponencial. Ela mesma, só que tem uma potência diferente aqui. Preciso usar a regra da cadeia, tá? Então, exponencial de x quadrado vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como é a derivada do logaritmo natural? 1 sobre x. Mas aqui é logaritmo de 1 mais x. 1 mais raiz de x. Como é que vai ficar, então? Como é que vai ficar? 1 sobre... Não? 1 mais raiz de x. Porque a regra é isso, né? É 1 sobre o logaritmando vezes a derivada do logaritmando. Ok? Então, a derivada desse cara aqui é 1 sobre 2 raiz de x. É essa que vai ser a derivada. Ok? Ficou claro? É bom que vocês entendam bem o que é derivada. Bem. É bom que vocês comecem a pensar assim, essa função, qual é a derivada dela? Esse. E essa, qual é a derivada dela? Esse. Sabe por quê? Porque daqui a poucos dias a gente vai passar de fase. Espero que vocês passem junto comigo. O passar de fase vai ser assim, eu vou te dar uma função e você vai ter que pensar assim, qual foi a função que quando eu derivei, chegou aqui? Ok? Nós estamos fazendo um processo contrário, a gente está fazendo assim, está aqui a função, quem é a derivada? Essa. Daqui a pouco eu vou te dar a derivada e você vai ter que me dizer qual é a função. Ok? O nome disso é integral, que é o próximo assunto. Tá ok? Então, bons estudos para vocês. Nossa próxima aula vai ser derivação implícita, tá? Tchau, tchau.